dessa vez ele falou sobre a tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. A fala acontece depois da decisão do governo norte-americano de restringir o visto a autoridades brasileiras e de enviar carta aqui com críticas a Moraes. Thaisa, como foi essa fala do presidente? Você que acompanhou diretamente o local aqui em Brasília, onde ocorreu a convenção do PSB, essas mudanças do lado da esquerda, mas também a oportunidade do presidente Lula encarar outros assuntos, né? E falar publicamente aí para todo mundo que estava lá. Seja bem-vindo ao canal Fora da Curva, Política Agora. Prepare-se para o que você vai ouvir. O Brasil está em choque. Uma declaração de Lula detonou a internet e revelou um bastidor assustador nas relações com os Estados Unidos. O que está acontecendo por trás das cortinas do poder? E por que Lula está tão revoltado a ponto de soltar essa frase que está dando o que falar? Sem dúvidas, Basília, e essa fala de Lula vem justamente na esteira desse anúncio do secretário Marco Rubio dos Estados Unidos na tentativa de fazer uma sanção a Alexandre de Moraes. Embora não tenha citado o nome do ministro, ficou claro diante das reações que foi um recado ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E, segundo Lula, Eduardo Bolsonaro está atuando contra o Brasil e que precisa, então, ser investigado, conforme Alexandre de Moraes já abriu esse inquérito, então, após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Lula disse que é necessário não criticar a justiça dos outros países. Ele disse: eu nunca critiquei a justiça deles, porque eles querem criticar o Brasil. A tensão entre Brasil e Estados Unidos nunca esteve tão alta. O motivo? As ameaças de sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Sanções que, se concretizadas, podem ter um impacto devastador na política brasileira. Mas Lula não se calou. Em um ato de rara indignação, o presidente Lula foi direto ao ponto. Com a voz embargada, ele disparou uma frase que ecoa como um alerta grave. Eles matam gente. Você ouviu bem. Eles matam gente. Mas a quem Lula se referia? E por que uma acusação tão pesada? Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Essa frase dita por um presidente abre margem para diversas interpretações. Seria uma referência a métodos de pressão política? Uma alusão a intervenções externas na soberania? Ou há algo mais obscuro por trás dessa explosão de Lula? O que a Casa Branca pensa disso? E qual a real dimensão das sanções que podem vir de Washington? A ameaça de sanções contra Moraes e agora a reação de Lula jogam uma política brasileira em um tabuleiro de xadrez perigoso. Como o Brasil vai reagir a essa pressão externa? E o que essa declaração de Lula significa para o futuro do nosso país e a imagem de Moraes no cenário internacional? Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Eles fazem muitas coisas que eu não concordo. Guerra, tanta coisa, mas eu nunca critiquei. Então Lula pontua essa intromissão, como ele coloca, né, como se fosse, não cabe aos Estados Unidos trazer esse assunto à baila. Então, é isso que fala Lula, e ele fala isso na esteira de conversar sobre a extrema-direita no mundo todo. Ele fala também sobre a necessidade de que os partidos, mais à esquerda, como o próprio PSB, elejam mais senadores. Ele coloca em xeque também, caso o Senado seja, na maioria, bolsonarista a partir das eleições do ano que vem, isso é uma preocupação em relação à Suprema Corte Brasileira, como isso pode interferir na atuação desse poder tão importante para o país. Então, Lula pontua essa questão, especificamente trazendo que a esquerda precisa reagir. As perguntas se acumulam, as tensões aumentam, e a cada minuto novos capítulos dessa trama se desenrolam. O Brasil está pronto para enfrentar essa nova crise diplomática? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos desvendar o que realmente está por trás da declaração de Lula que chocou o mundo. Não perca os próximos desdobramentos. Deixe seu like e inscreva-se no canal.